Seja muito bem-vindo ao canal Rota do Investidor. Esse é o segundo vídeo sobre como começar a investir do zero. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste porque já tem bastante conteúdo por lá. Fala pessoal, hoje eu vou começar falando com vocês sobre um tema fundamental para quem quer investir de forma segura e rentável. O que você deve considerar quando você vai investir em uma renda fixa. Para você investir de forma certa, você precisa entender dos fatores que influenciam as nossas decisões financeiras. Eu já vou começar abordando 3 pontos extremamente importantes: o risco, a rentabilidade e o prazo. Então, se você ainda não pegou seu caderninho para marcar tudo que eu vou te falar aqui, dá uma pausa nesse vídeo e vai buscar porque tem muito conteúdo importante. O primeiro ponto a considerar ao investir em renda fixa é o risco. A gente pode entender o risco como a possibilidade de perder dinheiro, ou seja, aplicar o dinheiro e ele diminuir ou até mesmo perder tudo. No universo dos investimentos em renda fixa tem diferentes níveis de risco, que vão desde opções mais conservadoras, onde praticamente não existe risco de perda, até as mais arrojadas. Para investimentos de baixo risco, nós temos hoje o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic e os CDBs de grandes bancos. Já para quem busca maior rentabilidade, ou seja, ganhar mais, você precisa entender que isso geralmente significa assumir um nível de risco mais alto. Outro ponto crucial quando você investe em renda fixa é a rentabilidade, ou seja, quanto você vai ganhar. A rentabilidade está diretamente ligada ao retorno financeiro que o investimento pode proporcionar. É importante entender que a rentabilidade dos investimentos pode variar conforme o tipo de título escolhido e as condições do mercado. Por exemplo, títulos como Tesouro IPCA+, e debêntures de empresas consolidadas tendem a oferecer uma rentabilidade maior, mas também estão sujeitas a um risco maior. E por fim, temos que considerar o prazo na hora de investir na renda fixa. O prazo de investimento diz respeito ao tempo que você, investidor, pretende manter o seu dinheiro aplicado. Quando você vai escolher um investimento, você tem que alinhar o prazo com os objetivos financeiros pessoais. Não adianta fazer um investimento em tesouro que vence em 2035 se você quer comprar uma casa daqui a 2 anos com esse dinheiro. Investimentos de curto prazo, como CDBs com liquidez diária, são ideais para objetivos mais imediatos, enquanto investimentos de longo prazo, como debêntures de infraestrutura, são mais adequados para metas de longo prazo. Para você ter uma ideia sobre essa questão do prazo, 1 ano de investimentos é considerado curto prazo, até 5 anos um médio prazo, de 5 a 10 anos longo prazo, e de 10 anos para mais é o que a gente chama de longuíssimo prazo. Acontece que no Brasil, o brasileiro tem um perfil imediatista, então ele investe para 1 ano e acha que isso é longo prazo. Mas voltando, em resumo, ao investir em renda fixa é fundamental considerar o risco, a rentabilidade e o prazo. Avaliar esses fatores com cuidado vai te ajudar a tomar decisões financeiras mais acertadas com os seus objetivos. Então, assim que você define o seu prazo de investimentos, que inclusive pode ser vários, por exemplo, uma parte do recurso vai ser para uma viagem, tem um prazo. Comprar um carro, outro prazo. Comprar uma casa, outro prazo. Definido isso, você vai agora analisar o tipo de risco e o retorno que você vai buscar na próxima etapa, que é quando você escolhe o tipo de rendimento que você quer. Na renda fixa, existem 3 tipos de rendimentos: o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido ou misto, que junta o pré-fixado com o pós-fixado. A rentabilidade pré-fixada é aquela que é definida no momento da aplicação e permanece fixa ao longo do tempo. Escolhi um CDB que vai me pagar 10% ao ano. Eu já sei que no final o ganho vai ser de 10%. Alguns exemplos de investimentos com renda pré-fixada são o Tesouro Pré-fixado e os CDBs que oferecem uma taxa de juros previamente acordada. Tem LCI, LCA, letra financeira, enfim, diversos. Quando chegar a hora, eu vou te explicar aqui. Em seguida, vem a rentabilidade pós-fixada. Nesse caso, a rentabilidade do investimento está atrelada a um índice de referência, como o CDI ou a taxa Selic. E se você ainda não sabe o que é taxa CDI ou taxa Selic, tem um vídeo rápido aqui no canal te explicando o que é cada uma delas. Isso significa que a rentabilidade varia conforme a oscilação desses índices ao longo do tempo. Se o seu investimento é um tesouro Selic pós-fixado e a Selic subir ou cair, seu rendimento vai subir ou cair junto com a Selic. Já na rentabilidade mista, a gente combina características tanto da rentabilidade pré-fixada quanto da pós-fixada. Um exemplo conhecido de investimento com rentabilidade mista é o Tesouro IPCA+, que oferece uma taxa de juros fixa mais a variação do IPCA, que é o índice oficial da inflação. Então, se você vê lá um investimento que paga IPCA mais 5% ao ano, significa que os 5% já estão garantidos. E o que variar do IPCA, você vai somar esses 5%. Agora que você entendeu os diferentes tipos de rentabilidade em investimentos de renda fixa, eu vou te falar como escolher entre eles. É claro que você vai precisar considerar diversos fatores, como a relação com a inflação, o CDI e a taxa Selic.
além de alinhar os tipos de rentabilidade com os seus objetivos financeiros. Então vamos analisar como cada tipo de rentabilidade se comporta em relação a esses três fatores-chave, que é a inflação, o CDI e a taxa Selic. Investimentos pré-fixados geralmente são mais sensíveis às variações da inflação, enquanto os pós-fixados tendem a acompanhar de perto o CDI e a taxa Selic. Já os investimentos mistos, como o Tesouro IPCA+, oferecem uma proteção maior contra a inflação, porque combinam uma taxa fixa com a variação do IPCA, ou seja, você garante ganho real, que é quando você ganha acima da inflação. Entendendo isso, na hora de investir seu dinheiro, você vai precisar olhar para esses índices da economia para poder escolher o que vai te pagar mais e alinhar isso com os seus objetivos pessoais. Em momento de alta da inflação, por exemplo, investimentos pós-fixados podem oferecer uma proteção maior contra a perda do poder de compra, porque se a inflação está alta, o governo aumenta a taxa Selic para deixar o custo do dinheiro mais caro. Só que para quem está investindo, recebe mais rendimento. Para os seus objetivos de curto prazo, investimentos com rentabilidade pré-fixado podem ser mais adequados, enquanto para objetivos de longo prazo, os mistos podem oferecer uma proteção maior contra a inflação. Então, concluindo, na hora de escolher entre os tipos de rentabilidade, é importante avaliar cuidadosamente o seu perfil do investidor, os seus objetivos financeiros e o cenário econômico atual. Diversificar sua carteira de investimentos é uma boa estratégia para reduzir o risco e aumentar os ganhos. E você sabe qual é a primeira caixinha que você precisa montar na sua carteira? É a da reserva de emergências. Sabe por quê? Porque emergências vão aparecer. Isso é fato. Tá tudo indo bem, do nada bate um carro, toma uma multa, aparece alguma despesa médica, fica doente e precisa tomar um monte de remédio, perde emprego. Enfim, emergências irão surgir. E se você não separou um dinheiro para emergência, você vai ter que mexer no dinheiro que você está usando para construir o seu futuro. Ter uma reserva de emergência proporciona segurança financeira e evita endividamento em caso de imprevistos. É um tipo de colchão financeiro que te permite enfrentar essas situações sem comprometer seus objetivos financeiros de longo prazo. O ideal é que você junte 12 meses do seu custo de vida mensal, porque na pior das hipóteses, você sabe que consegue sobreviver por um ano e pode se reerguer nesse prazo. Para esse investimento, o recomendado são investimentos de renda fixa com disponibilidade imediata, ou seja, que o seu dinheiro não fique preso e com o menor risco. Você vai ter um retorno menor, mas sabe que se precisar do dinheiro está ali disponível. Tem vários bancos que oferecem CDBs pagando 100% do CDI sem carência, ou fundo de investimentos com baixa volatilidade. Os CDBs com liquidez diária permitem resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, sem penalidade, enquanto os fundos de renda fixa costumam oferecer uma boa rentabilidade e baixo risco. Então, concluindo essa parte, ter uma reserva de emergência é um dos pilares fundamentais da saúde financeira. Ao escolher os produtos para compor a sua reserva, prioriza a liquidez imediata e a segurança dos investimentos. Comece a construir sua reserva de emergência o quanto antes, mesmo que seja com pequenos valores, e mantenha ele sempre atualizado. Com uma reserva de emergência bem estabelecida, você vai estar mais preparado para enfrentar os desafios financeiros que possam surgir ao longo da vida. Agora, falando sobre investimentos para iniciantes, deixa eu te falar sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo federal brasileiro que permite o investimento em títulos públicos pela internet, de forma acessível. Simplificando, é uma forma de empréstimo ao governo, onde o investidor empresta dinheiro ao governo e, em troca, recebe juros ao longo do tempo até o vencimento do título. Existem três principais tipos de títulos disponíveis no Tesouro Direto: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Selic é pós-fixado e sua rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros da economia, a Selic. É uma opção mais conservadora, ideal para momento de incerteza econômica. Já o Tesouro IPCA+, é misto, oferecendo uma taxa de juros fixa mais a variação do IPCA, o índice oficial da inflação. É indicado para proteção contra a inflação no longo prazo. E por fim, o Tesouro Pré-fixado oferece uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra do título. É uma opção interessante para quem busca previsibilidade de retorno. O Tesouro Direto é uma excelente opção para quem está começando a investir, porque você investe com segurança, praticidade e rentabilidade atrativa. Com os diferentes tipos de títulos disponíveis, é possível diversificar sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos e perfil de investidor. Se você está buscando uma forma segura de fazer o seu dinheiro render, o Tesouro Direto pode ser a escolha certa para você. Até porque, com aproximadamente R$30 você já consegue fazer o seu primeiro investimento. Para acessar o site do Tesouro Direto, basta abrir seu navegador de internet e digitar o endereço eletrônico www.tesourodireto.gov.br. Ao acessar o site, você vai ser direcionado para a página inicial do Tesouro Direto.
Lá você encontra diversas informações úteis sobre os títulos disponíveis, taxas e prazos. E uma informação importante é que você pode investir no Tesouro Direto lá de 2035 e pode acontecer de um mês antes de vencer o investimento seu dinheiro não ter tido rendimento. É assim mesmo, isso é chamado de marcação ao mercado. Mas pode ficar tranquilo que no vencimento eles vão dar um jeito de te pagar todo o rendimento prometido na contratação. A marcação ao mercado, de forma fácil de entender, é trazer o preço a valor presente. Por exemplo, você investe lá no Tesouro IPCA mais 2035. Caso você queira sair antes de 2035, você consegue ver qual é a estimativa do índice antes do vencimento em 2035. A marcação ao mercado é importante porque proporciona transparência e precisão na avaliação do valor dos investimentos. Ou seja, se em 2028 você quiser sair dos ativos, você vai saber quanto aquele título que vai vencer lá em 2035 vai estar valendo em 2028. Então fique esperto, porque a marcação ao mercado pode afetar a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, especialmente em momentos de volatilidade no mercado. Em períodos de alta volatilidade, os preços dos ativos podem variar significativamente, o que pode levar a variações na rentabilidade dos investimentos em renda fixa. Por isso que eu disse, leve o investimento até o vencimento, e daí você tem certeza que vai receber o acordado na contratação. Imposto de renda sobre investimentos em renda fixa. O imposto de renda incide sobre rendimentos dos investimentos em renda fixa. As alíquotas variam de acordo com o prazo dos investimentos. Investimentos de curto prazo, com prazo de até 180 dias, têm uma alíquota maior, enquanto investimentos de longo prazo têm alíquotas menores. As formas de tributação incluem o come-cotas, que é a antecipação do imposto sobre os rendimentos, e a tributação na fonte, que ocorre no momento do resgate ou do vencimento. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é um imposto federal aplicado sobre diversas operações financeiras, incluindo investimentos em renda fixa. Ele é aplicado em situações de resgate de curto prazo, ou seja, quando o investimento é resgatado antes de completar 30 dias de aplicação. A alíquota do IOF diminui conforme o tempo de aplicação, chegando a zero depois de 30 dias. Mesmo com a cobrança do IR sobre o que rendeu e do IOF, ainda assim o ganho dos investimentos em renda fixa são muito superiores aos da poupança, então não se prende a isso. RDB e CDB. Tanto o RDB quanto o CDB são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como os bancos, e funcionam de maneira semelhante. Ambos são considerados investimentos conservadores e oferecem uma remuneração pré-acordada ao investidor. A principal diferença entre eles é a forma da negociação. Enquanto o CDB pode ser negociado antes do vencimento no mercado secundário, o RDB geralmente não permite resgate antecipado. Toda vez que você faz uma nova aplicação, é gerado um novo número de certificado. Esse certificado vai passar pelo período de cobrança e isenção de IOF e vai passar pelo período de redução de taxa do imposto de renda. No IOF, se você deixar o dinheiro aplicado 30 dias sem mexer, você fica isento. E no imposto de renda, ele vai reduzir conforme essa tabela aqui. Então, para recursos investidos até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o que rendeu. Para recursos que ficam de 181 a 360 dias, você paga 20% de imposto de renda sobre o que rendeu. Para recursos que ficam de 1 até 2 anos, você paga 17,5% de imposto de renda sobre o que rendeu. E para recursos que ficam acima de 2 anos, essa taxa cai para 15% sobre o rendimento. LCI e LCA. LCI e LCA são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de captar recurso para financiar o setor imobiliário e agropecuário. Esses títulos funcionam de maneira semelhante. O investidor empresta dinheiro para a instituição financeira em troca de uma remuneração que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Uma das principais características da LCI e da LCA é a isenção do imposto de renda para a pessoa física. Além disso, esses investimentos contam com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição. Eles possuem prazo de carência, então na hora de investir, analisa para qual caixinha você vai direcionar. Conta digital remunerada. A conta digital remunerada é uma modalidade de conta bancária oferecida por instituições financeiras que proporciona remuneração sobre os saldos depositados. Funciona de maneira similar a uma conta corrente tradicional, mas oferece uma taxa de remuneração sobre o saldo disponível na conta. Então, só do recurso ficar parado em conta, ele já te remunera. Ela não tem FGC quando não é bancarizada, por exemplo, a da PicPay. Agora, se vai valer mais a pena deixar nela ou em um CDB com liquidez, vai depender de quantos por cento do CDI cada um está te pagando. Debêntures.
As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas com o objetivo de captar recurso para financiar suas atividades ou projetos. Funcionam como empréstimos concedidos pelos investidores à empresa emissora que se compromete a devolver o valor investido acrescido de juros em um determinado prazo. As debêntures incentivadas são uma categoria especial de debêntures utilizadas para financiar projetos de infraestrutura, como rodovias, energia e saneamento básico. Essas debêntures contam com benefícios fiscais, como a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos para a pessoa física. Os projetos financiados por debêntures incentivadas contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país, sendo uma forma de investimento com impacto positivo na sociedade. As debêntures são uma alternativa interessante para diversificar a carteira de investimento e buscar uma rentabilidade atrativa. E quem está buscando rentabilidade atrativa também pode dar uma olhada na Inco. Você consegue investir a partir de R$500 e paga retornos de quase 200% do CDI. O dinheiro é usado por incorporadoras para construções e tem prazos definidos de aplicações. Claro que por pagar mais, ela tem um risco maior. Elas não têm FGC porque não são emitidas por banco, ok? Então, por existir um risco maior nessa operação, ela te remunera mais. Na hora de investir em uma debênture ou em uma Inco, dá uma olhada no rating da empresa. O rating de investimentos é uma classificação atribuída por agências de rating a empresas, governos ou instrumentos financeiros com o objetivo de avaliar o risco de crédito associado a eles. Ou seja, o risco dessas empresas não honrarem com o que foi acordado. Essa classificação é representada por letras ou símbolos que indicam a capacidade de pagamento do emissor ou a qualidade do instrumento financeiro. Investimentos com rating mais elevado são considerados menos arriscados, enquanto aqueles com rating mais baixo apresentam maior risco de crédito. Portanto, podem oferecer maiores retornos para compensar esse risco. A minha dica, se você não quer correr risco, é ficar dentro da avaliação 3As ou AAA até B. Esses ratings são atribuídos por agências de rating como a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. Elas fazem uma análise detalhada da situação financeira e econômica dos emissores e dos instrumentos financeiros. O rating de investimento desempenha um papel fundamental no mercado financeiro, fornecendo informação valiosa para o investidor sobre o risco dos ativos. Você vai usar essa informação de rating para diminuir o risco da sua carteira e buscar oportunidades que estejam alinhados com seus objetivos e tolerância ao risco. CRI e CRA. Outro tipo de renda fixa que tem ganhado bastante espaço na carteira dos investidores são os CRIs e CRAs. O CRI é um título de renda fixa lastreado em crédito imobiliário, ou seja, em recebíveis provenientes de operações do mercado imobiliário, como financiamento de imóveis. Já o CRA é um título de renda fixa lastreado em crédito do agronegócio, representando recebíveis de atividades ligadas ao setor agropecuário, como financiamento de safras e insumos. Eles não são emitidos pelos bancos, mas por empresas securitizadoras e funcionam de forma muito similar. Uma característica importante é que CRIs e CRAs geralmente oferecem rentabilidade atrativa, uma vez que são lastreados em ativos reais e possuem baixa correlação com outros investimentos. Eles também são isentos de imposto de renda. Nesse vídeo eu te mostrei o que precisa analisar para investir na renda fixa. Falei sobre risco, rentabilidade, prazo, falei sobre os tipos de rentabilidade, pré-fixado, pós-fixado e híbrido ou misto, que junto pré-fixado com um pós-fixado. Expliquei como cada um deles funciona, falei como escolher entre eles e a relação com a inflação CDI e Selic. Te mostrei sobre a importância da reserva da emergência e como deve ser feito. Expliquei o tesouro direto, marcação a mercado, imposto de renda e IOF. Falei sobre CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CRA, falei da conta digital remunerada, falei sobre debêntures normal e incentivada. Ainda te expliquei como funciona o rating dos investimentos. Foi bastante conteúdo, mas eu tenho certeza que foi de bastante aprendizado. E com isso nós chegamos em mais ou menos 70% do nosso conteúdo de como começar a investir. Então continue me acompanhando que logo eu trago mais conteúdo para a gente fechar todo o ciclo do conhecimento começando do zero. E claro, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, que por aqui vai ter muito conteúdo para te ajudar a finalmente entender como os investimentos funcionam. Se você ainda não assistiu a primeira aula do Investimentos do Zero, volta lá e assiste. E se precisar dar um reforço nos conceitos que eu falei nesse vídeo, tem vários vídeos no canal explicando os índices de referência. E se ficar na dúvida, assiste de novo. Deixe seu comentário aqui no vídeo, curte e compartilha para esse conhecimento chegar a mais pessoas. No próximo vídeo tem muito mais conteúdo. Aqui você aprende de verdade, então vem comigo na Rota do Investidor.